Tem um momento na vida que o esforço ele já não resolve mais. Você já leu, você já estudou, você já tentou mudar e mesmo assim nada acontece. Algo parece que te puxa para trás. Esse vídeo é para quem percebe padrões e sente que não está travado por falta de força, porque você já tentou de tudo, mas parece que nada muda. Então, quando a mudança ela não se sustenta, o problema não está no futuro, mas está no vínculo com o seu passado. E quase ninguém foi ensinado a olhar para isso, porque nós pensamos que nós tomamos as nossas decisões baseadas naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos vendo, mas precisamos compreender que existem lealdades invisíveis que nos prendem ao passado, tanto do sistema do, do, do sistema familiar, principalmente aquilo que está agindo invisivelmente, que a gente não compreende que existem esses padrões que seguem a mesma sequência, porque tudo na vida existe um padrão, até mesmo uma semente, como ela é colocada, uma pétala de rosa, tudo que está no mundo, ou por exemplo, você planta um pé de uma fruta lá, uma laranjeira, você não vai esperar que dê uma pera lá naquele pé, entende? Então existem esses padrões que são invisíveis, que a gente carrega do nosso sistema familiar. Então, existe então, no caso, o mito da mudança consciente. Existe uma ideia que ela é muito difundida atualmente e que é de que a consciência basta. Você se torna consciente daquele programa, você se torna consciente daquela ideia e você vai mudar. E então já tornou-se consciente e muda. Isso é tratado na PNL, na programação neurolinguística. Então você faz um curso, você faz uma palestra, você participa de um evento e você fica tão empolgado, aquilo tudo parece que você já se transformou numa outra pessoa. Mas quer saber por que isso não muda? Porque naquele momento é na superfície que é tratado, na nossa mente consciente. Mas o que está comandando toda a nossa vida é os nossos programas inconscientes. Por isso que não adianta, às vezes, como diz o professor Hélio Couto, fazer PNL, fazer programação neurolinguística e acreditar que será um milagre, que tudo vai mudar. Porque precisa limpar o terreno, limpar aquela construção antiga que está por baixo, aquele padrão inconsciente. Então, por que não acontece isso? Por causa do nosso padrão inconsciente. Então, não adianta repetir curso, repetir terapia, ficar, por exemplo, se eu como terapeuta, se eu quiser manter um cliente aqui para o resto da vida, eu tenho esses recursos dentro de mim, eu consigo fazer com que esse meu cliente, ele se transforme em dependente, que ele dependa das minhas decisões. Mas acontece que se eu fizer isso, eu vou estar criando uma carga negativa para a minha vida. Eu vou estar criando uma digamos que isso pode passar por vidas, então eu sei que isso não é certo e eu não vou criar essa. Então um livro não vai resolver tua vida, uma terapia só não vai resolver tua vida, você precisa, na verdade, compreender como que é, como que a tua mente, como que o teu inconsciente foi formado. E então existe uma diferença tremenda quando você compreende algo e você se desvincula daquilo. Então você precisa, digamos, desvincular daquele seu eu antigo. E para fazer isso, você precisa ampliar essa consciência. Mas não necessariamente só ampliando essa consciência vai resolver se você não compreender de onde vieram esses padrões. Então vou prosseguir aqui, que eu até deixei enumerado aqui para não me perder, né? Então, quando que o problema não é seu?
Então, talvez você não esteja falhando, talvez você esteja sendo fiel aos que vieram antes do teu sistema familiar. Pode ser que você aqui entre dentro da sua mente uma pergunta: "Mas eu não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe e principalmente eu não quero ser igual a ninguém que veio antes de mim". Mas quando você nega, também existe algo dentro de você, porque até que você negue algo, entende? Precisa haver uma aceitação daquilo que é. Aceitar as coisas, aceitar as pessoas como elas são, para que esta mudança aconteça. Então, vou te dar um exemplo neutro aqui. Quando alguém cresce demais e a outra pessoa fica para trás, e o sistema familiar vai tentar equilibrar isso. Por exemplo, você diz que não quer ser igual aos seus pais ou seus irmãos, seja lá seu sistema familiar, e quer fazer diferente. Entende? Você vai, luta, faz tudo com muito esforço, né? Porque na vida, na verdade, quando se é feito com muito esforço, ele carrega também uma ideia, porque tudo precisa fluir facilmente na vida. Você vai fazer as coisas com esforço, é que você está quebrando uma barreira, você está tentando, tentando fazer tão diferente que você não consegue muitas vezes sustentar aquilo. Então, mudar de vida pode parecer vivido como uma traição. Você diz, mas eu não me sinto isso, mas o teu inconsciente sente. Parece que você atinge um patamar lá da tua vida, você consegue ter os bens, consegue ter uma, como eu vou te dizer assim, uma imagem tão diferente do sistema familiar, mas lá dentro do teu inconsciente pode dizer que você está praticando uma traição contra todo o seu sistema familiar. Então é bem importante compreender isso. Então, essa parte de que você mudar de vida pode ser vivido como uma traição. Traição àquele modelo do seu sistema familiar. E o que são padrões invisíveis? Então, aqui vai entrar uma parte bem profunda sobre esses padrões invisíveis. Esses padrões não começaram com você, não começaram comigo, os padrões começaram lá atrás, né? Foram repetições, tanto emocionais quanto financeiras e como nos relacionamentos. Então, parece que a tua vida anda em círculo, por mais que você tenta mudar o teu padrão, você chega num determinado momento que você atinge aquilo que você imaginava ser o teu ápice, por exemplo, financeiramente. Aí você consegue todo aquele dinheiro, mas acontece algo na sua vida que você precisa gastar todo aquele dinheiro. Ou o carro estraga, ou acontece alguma coisa lá que você vai precisar gastar totalmente aquele dinheiro, porque você não pode estar naquele lugar não honrando, não aceitando aqueles que vieram antes. Relacionamentos também acontecem isso, porque se você vai ter um relacionamento diferente daqueles que vieram antes, você até tenta, mas é que algo que você nem se torna consciente é como se fosse uma repetição dos mesmos relacionamentos dos pais, avós, bisavós. Só que você vai dizer, mas é diferente. Diferente como? Diferente porque mudaram as redes sociais, porque mudaram o jeito de ser aqui na frente, mas se você analisar profundamente, esse relacionamento ele pode ser semelhante. Semelhante como? Semelhante porque não existe aquela cumplicidade entre o casal, aquela cordialidade, as mesmas vontades, os mesmos desejos, entende? Parece que está vivendo um relacionamento que os seus pais viveram, ou avós, que eram relacionamentos baseados apenas em interesses, interesse de casar com o vizinho, interesses pode ser financeiros, mas antigamente a maioria dos casos eram casados com as pessoas próximas, vizinhos, porque eram aquilo que conseguiam conhecer, que ia até aquele limite físico, porque não se tinha condições de viajar, de conhecer muito mais lugares e pessoas, então acaba achando que aquela é a única realidade. Então, repete-se esse mesmo modelo também nos relacionamentos.
E as emoções também, muitas vezes a gente nem consegue compreender como que acontece em determinado momento, pode ser assim, ó, um dia chuvoso, então vem um sentimento do nada, você está bem, de repente parece que alguma coisa mudou dentro de você, mas não aconteceu nada externo. Mas pode ser que às vezes, sabe o que que acontece? Muitas vezes até mesmo um aroma, um cheiro, ou a mudança rápida do clima, porque sabe por que que isso vem à tona? Essas emoções trazidas lá desse campo morfogenético, que é o nosso sistema familiar, que o nosso sistema familiar carrega. E muitas coisas elas vão ficar para sempre guardadas nos porões das memórias familiares e está tudo bem. Mas quando vem esse sentimento do nada para você e você não compreende aquela alegria, você estava num lugar, de repente estava num lugar e aconteceu um fato semelhante ao que aconteceu lá atrás, e você acaba ficando com aquela sensação de que não pertence àquele lugar, você fica aparecendo, sentindo emocionalmente uma tristeza que não é sua. E pode ser que aconteceram coisas lá atrás que você nem compreende. Por isso é tão importante a gente aprofundar muito mais o conhecimento sobre nós mesmos, porque se nós ficarmos na superfície, nem saberemos por onde começar, continuaremos fazendo esforços e mais esforços inúteis e nada vai mudar. Isso, ou continuando lendo livro, fazendo curso, escutando, assistindo palestra, participando de seminários, e não vamos aprofundar o conhecimento sobre nós mesmos, e isso nada vai funcionar. E agora vamos para o quarto bloco aqui, o vazio que surge quando você muda. Então você muda, né? Muita gente acha que o vazio é um sinal de erro. Na verdade, ele aparece quando o antigo não funciona mais. Então, esse vazio e o novo ainda ele não foi sustentado, né? É sobre dar espaço. Esse espaço que a gente nunca permite se dar, esse é o problema mais sério. Nós precisamos sentir vazio. Às vezes nós passamos por aquela noite escura da alma, como é tão falado, que eu passei teve momentos que eu passei por essa noite escura da alma, por mais de 2 vezes, foram muito angustiantes, enquanto eu escrevia o livro A Revelação do Segredo, porque lá dentro ia se transformando a partir do momento que eu colocava para fora tudo o que acontecia comigo, os sentimentos que não eram meus, mágoas antigas, rancores, conforme ia liberando, também ia criando um vazio, e aquele vazio chegava a doer. Mas por que que ele doía? Porque algo novo estava ali para nascer. Então muitas pessoas elas não têm coragem de ficar e olhar profundamente por esse vazio, sabe? Por que que esse vazio assusta, né? Ele assusta porque é novo. Então você não compreende, porque estava tão acostumado a ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, por mais que eu já tinha curado muitas e muitas partes minhas, ainda eu não sabia que existiam outras e outras partes minhas que eu precisava de cura, que eu só descobri a partir do momento que eu fui colocando e organizando nesse livro A Revelação do Segredo, que é o segredo que vem das memórias transgeracionais, e que neste livro não está somente a minha história, mas está a história da humanidade, porque todas as pessoas que existem vieram de uma família, mesmo que foram adotadas, que foram deixadas para doação, todos nós tivemos família. Eu mesma dizia, eu não tenho mãe, minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Como não ter mãe? Minha mãe existiu, ela veio, me deu a vida e foi embora porque ela morreu, não significa que eu não tinha mãe. Então olha aqui, ó. Então é nesse momento que existe, que você precisa compreender. Por que que muita gente volta para um lugar antigo por medo? Porque acontece aquele medo, aí começa o medo de não pertencer ao sistema, ao medo de você fazer alguma coisa diferente, o que que as pessoas vão falar. Por exemplo, o que que as pessoas vão falar da Clarice agora que ela expôs
toda a sua história nesse livro. É um medo constrangedor. Eu coloquei essa história para que outras pessoas também possam se curar. Então, existe no início, eu mesma não coloquei a venda no início, porque eu tinha um certo medo do que as pessoas próximas iam pensar, do que meus familiares também iriam pensar daquelas revelações que eu coloquei neste livro. Então, o sistema familiar inteiro, ele prefere o conhecido e aquilo ao verdadeiro. É como se as pessoas, independente se elas estivessem mortas ou vivas, elas quisessem que continuasse daquele jeito, para não quebrar um padrão, para que não viesse à tona, porque aquele, mesmo que machuque, é o acostumado. É como, acho que Sísifo, se não me engano, se eu não errar aqui a pronúncia, ele empurrava uma pedra moro acima todos os dias, mas ele ficava tão cansado quando chegava lá em cima, que essa pedra ele soltava e ela rolava para baixo. No dia seguinte, ele sabia tudo o que iria acontecer quando ele chegava em tal parte do topo ali, que a pedra ia rolar, mas ele continuava fazendo a mesma coisa porque aquilo era conhecido. Ele poderia usar um outro caminho, né? Mas aquilo era conhecido. Então, muitas vezes, no nosso sistema familiar, na nossa vida, nós não fazemos algo diferente, porque por mais que doa, continuar carregando aquelas dores, continuar naquele padrão, é conhecido. É confortável ficar ali no conhecido. E nós não queremos mudar. Então, o vazio, ele não é o problema, ele é uma passagem. É a passagem do teu eu antigo para o teu novo eu. Se você ultrapassar essa barreira ali, nessa barreira do terror, que você vai passar a noite escura da alma, que todas as pessoas que passam por essa noite escura da alma, elas voltam com a colheita, vamos dizer, com aquilo que você vai para uma jornada e você volta com o fruto da sua jornada. É sobre isso, né? Agora nós vamos tratar do bloco 5. Então, por que algumas pessoas elas não conseguem ir até o fim? Ir até o fim não é coragem, é autorização interna. É preciso de uma autorização interna sua. Eu precisava de uma autorização minha e não era de outra pessoa. Eu mesma precisava me autorizar a fazer essa mudança. E não é fácil. Quer dizer, é fácil, mas não significa que você vai fazer. Seria fácil quando você aceita, mas, digamos, ela é difícil. Você pode usar a palavra fácil, difícil, ficou confuso agora porque eu falei não é fácil, é fácil. É simples, mas não é fácil. Isso que eu queria dizer. É simples. Você continua até se tornar a tua realidade, entende? Então não significa, na verdade, que você não possa fazer. Ela é simples, qualquer pessoa pode fazer. Sendo simples não significa fácil, porque você vai precisar levantar do sofá, parar de assistir uma série, você vai ter que focar exatamente no teu objetivo, vai ter que eliminar as distrações. E olha que existem muitas e muitas distrações. Entre essas distrações, nem todas aparecem como algo ruim, não vai aparecer como uma bebida, uma festa, um vício. Pode ser que as distrações elas venham também acompanhada de um curso, de uma viagem que também pode te fazer feliz, mas o problema é que ela vai te tirar do caminho ou ela está alinhada com aquilo que você está querendo agora se tornar. Então você vai ter que fazer essas perguntas internas, né? Então nem todo bloqueio é medo, alguns são vínculos. Esses vínculos você tem que observar. Eu estou bloqueada porque estou com medo de perder o meu lugar de pertencimento, de perder-me, de ser quem eu já era antigamente, que eu estou tão acostumada, ou estou com vínculos do meu sistema familiar que eu não quero mudar, quero continuar com o conhecido.
não quero desconstruir essa história, vou ficar igual meus ancestrais, porque isso eu já tenho como seguro, isso já é seguro para mim. Então, observe se são vínculos mesmo, se são bloqueios. Então, no bloco 6 a gente vai ver esta integração, sabe? Então, esse vídeo aqui, ele não é um diagnóstico dizer para você é isso ou aquilo, mas ele é um espelho, assim como o livro. E quero te dizer para você, se inscreva aqui no meu canal, porque esse canal ele vai tocar profundamente a sua alma. Para você que está disposto, disposta a uma mudança de vida, é uma mensagem muito profunda, de autoconhecimento profundo, vivenciado por mim e vivenciado pelas minhas clientes como consteladora familiar, terapêutica aqui familiar. Eu percebi muitas e muitas mudanças e tenho certeza que vai ser bom para você também, sabe? Então eu quero dizer para você, se algo aqui tocou em você, você não precisa tentar resolver agora. Você pode retornar, assistir ali desde o início e vai anotando, pausa o vídeo e vai anotando o que você está sentindo como uma repetição, o que realmente são os bloqueios diante de uma nova perspectiva, quando você escolhe um objetivo e acaba voltando ao estaca zero, quando você atingiu aquele sucesso X lá, quando você conseguiu aquele dinheiro e de repente perdeu tudo, não sei como, precisou comprar algo que faltava, ou precisou consertar o carro, ou precisou gastar totalmente aquele dinheiro para que você ficasse de novo naquele mesmo padrão antigo. Então agora é necessário que você pause a tua vida, também não somente o vídeo, dê uma pausada, vai se perguntando dentro de você e você observe o que está repetindo na sua vida, o que não anda, que você tenta, você força e não anda, e o que está cansando você, que você cansa de fazer, porque você já sabe que aquilo vai ser como rolar aquela pedra morro acima. Então observe isso, porque você, com certeza, existem múltiplas possibilidades no universo. Basta você encontrar a sua. Acredite. Então, quando você vai entendendo isso, a vida ela vai responder para você, certo? Você precisa compreender de onde vêm esses vínculos, essas lealdades invisíveis, para que você resolva. Sem isso, nada vai funcionar. Você vai repetir, você vai se esforçar e no final vai ser apenas cansaço. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, fique por aqui. Esse canal é para quem percebe e está pronto para mudar de verdade. Então, ele não é um canal raso, não é como que eu li um dia desses lá no Threads, uma pessoa dizendo: eu quero uma psicóloga, uma terapeuta que resolva toda a minha vida em apenas uma sessão. Gente, você já percebeu o que essa pessoa quer? Ela está à espera de um milagre ou de um feitiço, né? E não existe um milagre sem você conhecer a si mesmo. Sem você conhecer a si mesmo. Não existe uma solução rápida, precisa mergulhar profundamente dentro de você, precisa ser maduro, madura, você precisa encontrar você mesma, porque não está fora, tudo que você precisa está dentro, e não está no outro, a resposta está em você. Gratidão por você ter ficado até aqui e se inscreva agora mesmo no meu canal.